Oi, gente, hoje eu tô aqui pra contar da minha história, do meu ano de au pair. Primeiramente, eu queria agradecer a Priscila pela oportunidade. E tá bom. Meu nome é Camila, eu tenho 25 anos e eu sou de Santo André, São Paulo. E atualmente eu já estou no Brasil. Eu completei meu ano de au pair em 2014, de janeiro de 2014 até dezembro de 2014. Vou contar um pouco mais de como foi. Primeiro, o momento que eu decidi ser au pair, foi muita loucura. Eu acho que é aquele clássico de garota com o coração quebrado que decide ir embora do Brasil e blá blá blá. Porque foi bem essa história. Queria sair daqui, então eu decidi do nada que eu ia para os Estados Unidos e ia fazer isso e pronto. E eu comecei a pesquisar na internet. A primeira agência que apareceu quando eu pesquisei no Google, eu entrei, que foi a Cultural Care, que eu fui pela Cultural Care. Apareceu lá, eu vi os pré-requisitos, vi que eu me encaixava, vi que tava tudo ok. Tinha experiência, tinha carta, tinha idade, tinha o tempo, tava tudo ok. Era só pagar e ir na minha cabeça. Então esse dia eu cheguei em casa, eu contei pros meus pais meio na loucura, falei, tô indo. E isso foi no mês de setembro. Acho que na mesma semana eu já vim aqui na Cultural Care de Santo André e conversei com a Juliana, que é uma pessoa lá da agência que me tratou super bem, foi super legal comigo. É uma amiga que eu tenho até hoje. Ela me contou do ano dela de au pair e eu acabei fantasiando aquilo ainda mais, porque ela teve sorte com a família e tudo mais. Então você acaba fantasiando aquilo tudo e Alice, que nem eles falam, né? Eu era a verdadeira Alice. Pra mim, eu ia chegar nos Estados Unidos, a minha família ia ser linda, ia ser tudo perfeito, enfim. Eu preenchi o meu cadastro na Cultural Care. Em menos de um mês eu já tava online. Em outubro eu acho que eu já tava online. A primeira família apareceu no começo de novembro. E foi essa mesma família que em novembro mesmo, acho que depois de 15 dias online, eles me chamaram pra ter o match. E eu fiquei super feliz. Eu ia ser a primeira au pair deles. Eles me prometeram carro, no curfew. Aquelas coisas maravilhosas que, na verdade, a gente nem liga quando a gente quer tanto ir pros Estados Unidos. A gente pensa, um final de semana off vai ser tanta diferença assim? Não, eu trabalho, o que tem? E carro, vai fazer tanta diferença? Talvez não. E a gente acaba pensando assim, porque a gente tá ansiosa pra ir. Eu acho que esse foi o meu primeiro erro. Foi não ter pensado muito bem antes de ir, foi não ter planejado essa história muito bem. E tinha de tudo pra dar errado. Eu tive o match com a família em novembro e embarquei em janeiro. A primeira coisa que deu errado foi eu perdi a conexão do voo para Nova York. Eu tava indo pra Nova York e eu tinha conexão no Peru. E por sorte eu tava com mais 4 meninas que também estavam indo pela Cultural Care. E fiz amizade com uma delas e que ficou perto de mim no voo. A gente acabou fazendo check-in juntas e conversando o tempo inteiro. O voo saiu atrasado de São Paulo. Quando chegou no Peru, já tava muito em cima da hora, então eles dividiram metade do voo pra pegar o primeiro ônibus pra ir pegar a conexão, e eu infelizmente acabei ficando nessa segunda metade, que na hora que pegou o ônibus pra poder ir até o avião, ele já havia decolado e já era. Então a gente acabou perdendo a conexão e ficando presa um dia lá no Peru, mas foi muito bom, a agência se responsabilizou, a agência que eu digo de viagens, nada a ver com a Cultural Care, né? A TAM, que é a LAN, né, internacional, se responsabilizou por isso e pagou um hotel pra gente ficar, e a gente passeou o dia inteiro pelo Peru, conhecemos lugares fantásticos. Pra mim, o que era uma coisa que era pra ter sido ruim, acabou sendo ótima. Então eu ainda, no dia seguinte, quando eu peguei o voo pra Nova York, ainda tava mais feliz, falei, nossa, começou com o pé direito, tá tudo dando certo, porque tá tudo muito maravilhoso. Então a gente chegou lá em Nova York no dia seguinte, um motorista particular foi buscar a gente, porque o pessoal que tava responsável, né, já tinha ido buscar as meninas no dia anterior, mas eles mandaram alguém pra buscar a gente no aeroporto. Daí, chegando lá na aula, a gente já chegou tendo a aula, conhecendo o pessoal, já numa turma pra ter aquele curso que a gente tem, né, junto com a Cultural Care. E no treinamento foi tudo muito legal, a gente conhece novas pessoas, a gente conhece novas culturas, a gente lidar com tanta gente diferente e a gente acha aquilo tudo muito fantástico. Pra mim foi maravilhoso, acho que foi a melhor semana, uma das melhores semanas do intercâmbio foi ter feito treinamento, que foi muito bacana mesmo, assim, conhecer o pessoal e tudo que eu passei lá. Era a minha primeira vez conhecendo a neve, eu cheguei lá em janeiro e foi a pior inverno que tinha tido até então lá nos Estados Unidos. Então o inverno tava bem rigoroso e eu conhecia a neve, tava achando tudo lindo, maravilhoso, frio, gostoso. Como eu tava amando, como era tudo perfeito. E eu já fiz o match com a família avisando que em março eu teria de voltar pro Brasil pra minha formatura. Porque quando eu planejei ir, eu falei assim, se eu ficar esperando passar a formatura, eu vou esperar, e eu vou acabar nunca indo. Eu me conheço que eu vou acabar desistindo da ideia. Então, pra não desistir da ideia, eu já vou marcar já.
E vou avisar pra família, ó, em março eu tenho que voltar pro Brasil de tal dia, porque vai ser minha formatura e volto pra cá e tudo certo. Meus pais concordaram com a ideia. A família também concordou com a ideia, então eu fui. Cheguei lá, as primeiras semanas na família foram ótimas. Eles recebem a gente com aqueles presentes em cima da cama, tudo bonitinho. Aquele estilo de casa americana maravilhosa que você só vê em filme. Então tudo aquilo vai te encantando, vai te deixando ainda mais Alice, né? Vai te encantando de uma forma que você pensa que não tem como nada dar errado. E não é verdade. De janeiro, que eu cheguei na casa no final de janeiro, né? Porque eu fiquei uma semana em treinamento. Quando foi o começo de março, eu já voltei pro Brasil pra vir até a minha formatura. Fiquei 3 dias no Brasil e voltei pra lá. Eu acho que a família meio que tava esperando realmente o tempo de eu voltar ao Brasil e não puder desistir, vamos dizer assim, né? Pra mostrar as asinhas. E depois que eu voltei, eles começaram a mudar algumas regras dentro da casa. Eu não podia mais usar o carro depois das 10 da noite, eu não podia usar o carro quando era overnight, eu não podia passar de uma certa quilometragem que eu não me lembro agora, mas eles colocaram uma quilometragem por semana. Por exemplo, se eu fosse um pouquinho num lugar mais longe, em um dia só gastasse aquela quilometragem, eu não podia mais usar o carro até o fim da semana. Não podia receber mais ninguém para fazer sleepover na minha casa, que era uma coisa que era liberada antes, e eu tinha uma amiga que ia bastante até na minha casa, mas não por nada, é porque eles quiseram cortar isso mesmo, de tirar isso da au pair. Isso já começou a me incomodar um pouco, a convivência começou a ficar mais difícil, eu já comecei a cair do cavalo, aquele encanto que eu tinha pelo intercâmbio já não era mais a mesma coisa. E as coisas foram mudando, depois de um tempo eles mudaram mais algumas regras e foram mudando regras, me colocaram um curfew de semana, começaram a barrar, eu saí alguns finais de semana, até que tava um ponto que eu não tava feliz, eles não estavam felizes, e pra mim a prioridade pra ter ido para os Estados Unidos era também melhorar o meu currículo, sabe? Fazer bastante curso, fazer bastante coisa, aproveitar bastante. E quando eu decidi fazer um curso na NYU, porque eu tava morando em Nova York, eu acho que eu não comentei, mas a minha família era de Nova York, só que eu morava mais countryside, numa cidade chamada Pound Ridge, e que também era afastado de tudo, ou seja, um dia que eu usava o carro, realmente eu já gastava quilometragem semanal e não podia mais usar a semana inteira. Ficava dependendo de amigas. Eu tava lá em Nova York, eu queria fazer esse curso na NYU e eles barraram. Eles falaram, não, eu vou te colocar pra trabalhar de sábado, de tal hora a tal hora, você não vai poder fazer esse curso. E aquilo pra mim já foi pesado, então eu comecei a tratar eles diferente e eles começaram a me tratar diferente. A partir dali começou a ficar meio intolerável. E eles que acabaram pedindo rematch, porque nenhuma das duas partes estava feliz. Eles perceberam, então eles pediram rematch. Eu não tava esperando o rematch da primeira vez, porque não é uma coisa que a gente pensa que vai acontecer com a gente quando a gente sai do Brasil. A gente pensa que vai ser tudo maravilhoso, a gente idealiza uma coisa e é outra. Quando a gente é recebido dessa forma diferente, né, a gente cai do cavalo. Então eu chorei bastante na hora que eles falaram do rematch, pedi um tempinho pra mim, e eles acabaram que ficaram bem arrependidos, porque eles não esperavam essa minha reação. Eles falaram que faltou um pouco de comunicação, que eles deviam ter conversado mais comigo, falado antes do rematch, que eles não estavam satisfeitos com tal coisa, não ter tirado tanto minhas regras. Só que eu fiquei aquele momento, tipo assim, agora quem não quer sou eu, não adianta voltar atrás, entendeu? Fui ser ruim com eles também. Daí nas 2 semanas que eu fiquei de rematch, eles retiraram todas as regras que eles já tinham tirado, não sei se deu pra entender. Daí eu pude usar o carro à vontade, receber gente na minha casa, sair tal dia, sair tal hora, enfim, quando já era tarde. Na primeira semana de rematch apareceu uma família da Flórida no meu perfil. Eles eram novos, eles tinham acabado de aderir ao programa de au pair. Então o perfil deles estava quase em branco, não tinha muita coisa. Então o pai da família quis fazer um Skype comigo, pra contar um pouco mais do que eles não tinham colocado no perfil. Quando eu fiz o Skype com ele, eu adorei. Ele era uma pessoa maravilhosa, ele foi super legal comigo, ele me tratou super bem. Era pra cuidar de gêmeas de 3 meses. Ele foi muito engraçado assim no Skype o tempo inteiro, ele fez piada. Ele falou que ia receber a gente, eu ia dirigir um carro grande, eu ia ter um carro só pra mim, eu ia morar na Flórida, do lado de Tampa. Então aquilo me subiu a cabeça e assim que ele pediu o match, eu aceitei. Primeiro erro que eu cometi, não ter conversado com a host mom. Não conversei com ela em momento nenhum, só por e-mail. No Skype ela não apareceu, ele falou que ela estava ocupada com as crianças e deu uma desculpinha lá. E ela não apareceu, não conversei com ela. No dia que eu tava indo pra lá, eu cheguei a comentar com uma amiga. Falei, eu tô feliz de ir, triste porque eu já tinha feito muitas amigas em Nova York. Mas eu falei pra ela, eu tô um pouco preocupada com a host mom.
Eu acho que eu não dei importância suficiente antes e agora eu tô com o pé atrás. Como dizem, o sexto sentido nosso sempre tem razão, né? Mulher nunca erra. Eu fui pra Flórida numa sexta-feira 13 de junho de 2014 e já começou a dar tudo errado. Meu voo atrasou por mais de 6 horas. Era pra eu ter chegado lá, tipo, 5 da tarde e eu cheguei, acho que 11 ou meia-noite. 11 da noite ou meia-noite, uma coisa assim. Meu voo atrasou muito. Eu liguei pra ele, avisei que ia atrasar, ele falou que não se importava e etc. Quando ele foi me buscar no aeroporto, ele foi super gentil comigo, ele me trouxe uma água gelada, ele falou, eu pensei que você ia estar cansado, então toma aqui uma água, alguma coisa pra você comer, me trouxe chips. Então, tipo, eu tava achando que ia ser perfeito, porque ele era muito, muito bacana, ele. Muito receptivo, uma pessoa que eu achava que a gente ia acabar se dando bem. E geralmente os problemas na casa costumam ser os dads, né? Os host dads, porque as moms sempre conversam mais com a gente. Mas no caso, ele era tão bacana que eu fui levando. Quando a gente chegou na casa dele, já era 1 da manhã, meia-noite, não me recordo. Eu sei que era tarde. E a host mom já tava dormindo com as nenês. Então ele tava falando baixo. Quando eu cheguei, ele falou, você pode colocar suas coisas nesse quarto aqui, e esse banheiro aqui você pode usar. Eu perguntei, eu posso tomar um banho? Eu tinha ficado o dia inteiro no aeroporto, eu tava cansada, eu tava suada, eu tava precisando de um banho. E eu cheguei lá na sexta. Eu já ia começar a trabalhar no sábado às 8 da manhã. Eles me avisaram, ele me avisou que ela tinha colocado meu cronograma. Então eu falei, posso tomar um banho agora? Ele falou, não, pode, fica à vontade e tal. Nisso a gente conversando, ela saiu do quarto, acordou com a nossa conversa, saiu do quarto e falou assim, nossa, como vocês são desrespeitosos, vocês não estão vendo que eu tô dormindo, não dá pra falar baixo? Esse foi o meu primeiro boas-vindas da casa por ela. Eu já fiquei dentro do quarto assim, com essa cara. Fudeu. Eu já me assustei a partir daquele momento. Eu já fui dormir meio que chorando, pensando, vai dar tudo errado de novo. Mas eu tentei pensar positivo, sabe? Naquela noite, quando eu chorei, eu pensei assim, Camila, para, sabe? Dá uma chance. Ela tá cansada, às vezes as nenês são estressantes, gêmeas geralmente é mais difícil. Ela acabou de ganhar neném, sabe? Dá uma chance pras pessoas. Seja legal. Então eu acordei às 8 no dia seguinte pra trabalhar. Ele também tinha ido trabalhar. Então eu fiquei sozinha na casa com ela. Ela não se apresentou pra mim, ela não apresentou as bebês, nada. Ela simplesmente falou, olha, hoje o dia você faz o que você quiser, não no estilo, pode sair por aí. Ela quis dizer trabalhando, você trabalha do seu jeito que eu vou ficar só observando do jeito que você trabalha. E eu já fiquei meio assim, tipo, como que vai observar, sendo que eu sei cuidar de criança, mas cada mãe tem o seu jeito, cada casa tem o seu jeito. Já começou sendo um problema. Então o dia inteiro as nenês choravam muito porque elas tinham intolerância a leite. Então era assim, elas choravam de fome. E quando elas tomavam a fórmula, né, porque elas não mamavam no peito por causa de intolerância que elas tinham, elas tomavam uma fórmula que tinha baixa dosagem. Só que mesmo sendo a baixa dosagem de leite, pra fazer melhor pra elas, ainda doía um pouquinho, vamos dizer assim, ainda não fazia completamente bem. Só que elas tinham que se alimentar. Então elas choravam muito de fome e depois que comia, choravam muito de dor. Então era muito complicado, as nenês choravam, era realmente estressante. Só que eu sou muito calma, eu sou muito pacífica, eu levei aquela situação numa boa. Tentei acalmar a neném quando ela chorava, uma das, né, porque são duas. Enquanto ela ficava com uma, eu ficava com outra. Tentando acalmar, a neném não parava de chorar. É claro, ela ainda não me conhece, estamos se adaptando, aquela coisa toda. Ela tomou a neném no meu colo e falou assim, daqui, que você não sabe fazer isso. E pronto, falou que eu tava off, que aquele era meu tempo off, e podia ser isso, já era de tarde, realmente. Eu tinha dado as minhas 10 horas de serviço, se eu não me engano. Então ela me mandou tomar banho, falou que eu tava off, jantamos, eu fui tomar um banho e quando eu saí do chuveiro, eu fui perguntar pra ele, tenho que trabalhar amanhã? Daí ele falou que ia ver com ela. Daí ele foi pro quarto e ficou no quarto acho que umas boas 2 horas. E eu esperando na sala, ele me falou se eu ia trabalhar ou não. E quando ele voltou com a maior cara de enterro, me explicou que uma coisa que eles tentaram esconder da agência, mas que não dava mais pra ele esconder de mim, era que ela pegou uma depressão pós-parto. Só que não é aquele tipo de depressão pós-parto que ela, vamos supor, que ela nega as bebês. Era aversão a alguém cuidar das filhas dela. Era aquele tipo. Ela sabia que ela precisava de ajuda, mas ela não queria ajuda de ninguém ao mesmo tempo. Então ela se inscreveu no programa porque ela sabia que ela não estava dando conta, porque as nenês realmente eram estressantes, não culpa das nenês, claro. E a depressão dela falou mais alto e ela queria que eu fosse embora naquele mesmo dia, foi o que ela falou pra ele.
Ela falou pra ele que não queria que ela falou assim, simplesmente eu não quero que ela trabalhe amanhã, eu quero que ela vá embora. Eu tinha acabado de chegar, não conhecia ninguém, eu não tinha pra onde ir, a minha LCC, ia ser a minha LCC lá da Flórida, estava viajando, eu não tinha o que fazer. Eu entrei num desespero, então ele falou pra mim que era pra mim sossegar, que ele não ia me deixar sair da casa e que ele ia debater com ela. E eu falei que era difícil pra mim, que se fosse pra ficar numa casa dessa maneira, eu preferia não ficar, eu preferia ir embora. E ele insistiu, não, você fica, isso não tem nada a ver, ela tá louca. Ele falou bem desse jeito, ela tá louca, ela precisa de tomar remédio, ela precisa ir no médico. E eu vou convencer ela a fazer isso, porque é um absurdo, você não fez nada de errado. Nisso ela ouviu na conversa, ela saiu do quarto e falou por que eu ainda não tava arrumando minhas coisas pra ir embora. E eu não disse nada no momento, fiquei assustada. Ele falou assim que eu não ia embora, eu não ia pra lugar nenhum. Ela falou assim que eu ia sim, ou eu saía ou saía ela. E ele disse que então sai você. E nesse momento ela ficou uma fera, ele mexeu com quem não devia, sabe? E daí ela pegou uma faca que tava perto dela no momento e falou assim que ou ela sai por bem ou ela sai por mal, me ameaçando com a faca, chegando assim um pouco perto de mim. E eu entrei em desespero, eu fiquei em estado de pânico, eu nem me lembro se eu chorei, se eu não chorei, eu lembro que eu fiquei imobilizada. Foi um choque muito grande, então ele conseguiu conversar e acalmar ela foi dormir no quarto e ele falou pra mim, passa essa noite aqui, amanhã eu dou um jeito de te levar pra alguma outra LCC da região ou conversar com a agência, a gente sai cedo de casa. Fui pro quarto, tranquei as portas, tranquei a janela e foi a pior noite da minha vida, porque eu nunca tive tanto medo, eu acho, de qualquer barulho que eu escutava e qualquer coisa que eu lembrava. Foi simplesmente a pior noite da minha vida, aquela noite. Quando ele me chamou de manhã pra gente sair, ele só falou, pega só sua bolsa e vamos, a gente vai conversar com a agência, não pega suas coisas. Então eu acabei deixando minhas coisas lá e saí com ele. Daí ele me levou até a casa da mãe dele e todo mundo me tratou muito bem, ele era ótimo. A família dele me tratou bem, todo mundo muito ótimo. Ele ligou pra agência, explicou o que estava acontecendo. Realmente minha LCC estava viajando, não estava lá, então ela não podia me ajudar. Ela só ia chegar, isso era no domingo, né? Porque eu cheguei lá sexta, no sábado aconteceu aquilo e no domingo ele ligou pra agência. Então eles falaram, só quarta-feira que a LCC vai chegar de viagem e vai poder fazer alguma coisa. E ele falou assim, e agora, você tem aonde ficar? E por sorte, tinha uma amiga minha daqui do Brasil que estava morando lá perto, ela estava morando em Tampa como au pair. Só que eu sabia que ela também tinha uma certa regra na casa de não receber visita, então eu só arrisquei falar com ela. Ela estava viajando no domingo, mas ela estava chegando no domingo à noite mesmo. Eu mandei mensagem, contei o que estava acontecendo e perguntei se, pelo amor de Deus, ela não podia me receber. E ela conversou com a host dela, explicou a situação e a host dela acabou liberando me receber. E na segunda cedo ela foi me buscar. Eu não pude sair com as minhas malas, porque eu não pude ficar fazendo 2 viagens e eu tava com 2 malas grandes. Eu tive que deixar minhas coisas lá por recomendação dele. E só saí com uma malinha de mão mesmo, com algumas roupinhas pra passar os dias lá na casa dela. Fiquei na casa dela de segunda até quarta. Na quarta a LCC foi me buscar e a gente voltou até a casa da louca lá pra assinar os papéis do rematch. Então eles foram uma família que foi expulsa da agência, claro. Voltar lá foi pavoroso, ela ficou falando várias coisas ao meu respeito. Ela sabia que a culpa era dela, então ela tava tentando jogar a culpa em mim pra ela não perder o dinheiro que ela já tinha pagado pra agência, pra Cultural Care, porque ela pagou uma boa grana pra me receber lá. Então ela não queria perder esse dinheiro, ela queria me responsabilizar por estar saindo da casa dela, pra ela ter o retorno da agência. E então a minha LCC explicou pra ela que por mais que ela falasse mal de mim, ela ia ter o retorno, acho que de 60% só do dinheiro. Ela ia perder mais de $2.000, porque não tinha como estar no contrato. Então ela começou a inventar várias coisas ao meu respeito. E ela mandou um e-mail pra agência falando assim que é um absurdo, a Camila não prendeu o cabelo quando ela cuidava da minha filha. Eu achei um cabelo dentro da boca da minha filha. A Camila tem fungo no pé. Eu juro que ela falou isso. E a minha LCC na época, fui morar com ela, né? E ela falou assim, não se preocupa com isso que ela tá falando, sabe? A agência não vai levar em consideração, todo mundo sabe que eles foram expulsos do programa, que eles estão errados e que ela tem problemas mentais. Não se preocupa com nada disso do que ela tá falando, nada disso vai ficar registrado. Então eu entrei em rematch, comecei a morar na casa dela. Nesse tempo em rematch, nenhuma família entrava no meu perfil. Eu já tava indo pra segunda semana e não tinha entrado nenhuma família no meu perfil. Até que entrou uma família no meu perfil, acho que faltava 3 ou 4 dias pra acabar o meu prazo. Essa família falou assim pra mim, era horrível as condições que eles ofereciam. Era tipo, eu ia morar numa casa que ela tava dividindo com a sogra.
essa host mom que entrou no meu perfil na época. E ela tinha 5 kids, mas ela morava numa casa onde tinha mais 3 kids. Só que ela falou assim, mas você não vai ser responsável por eles. Não se preocupa, é só pelos meus filhos. E a gente sabe que na verdade não é assim. Eu não ia ter carro. Eles tinham um tipo de religião que era muslim, né? Os muçulmanos. Então eles queriam que dentro da casa eu seguisse as regras. Não sei, de vestimenta. Eu não sei, eu não acho justo a pessoa impor que eu sou de uma outra religião, ela impor a religião dela pra mim. Então, pra mim, as condições dela estavam horríveis. Era uma família problema, assim, na cara. E eu neguei e tal. Mas no dia que ela me ligou pra conversar comigo sobre o match, ela falou assim, então, é verdade que você tem fungo no pé, porque daí eu vou querer que você passe um remédio antes de vir pra casa. E eu fiquei, oi? Até entender o que tava acontecendo, eu perguntei pra ela como que ela soube disso, sabe? Por que ela tava falando aquilo pra mim. E ela falou que tava tudo no meu perfil. Então eu liguei na agência e perguntei se isso realmente estava no meu perfil. E eles levaram em consideração o e-mail inteiro da ex-host mom louca e colocaram exatamente tudo que ela falou a meu respeito no meu perfil, mesmo sabendo que ela tinha problemas mentais. Muito justo, muito legal. Na época, eu ameacei a agência de processo de difamação, de calúnia, porque isso são provas, tenho provas de que isso não é verdade. E não era justo eles fazerem isso comigo, porque eu não ia arrumar nenhuma outra família com esse tipo de coisa no meu perfil. E eles sabiam que não era culpa minha. E que isso não era justo. E que eles não estavam me ajudando. E que eu paguei caro pra essa agência. E que não sei o que. E avisei a minha família. Meu pai daqui do Brasil também ameaçou a agência aqui no Brasil em entrar com um processo. E que não sei o que. Eles acabaram retirando essas coisas do meu perfil depois de muita ameaça. E me deram mais uma semana de rematch. Daí, nesse tempo de uma semana, apareceu uma outra família que era boa. Eles ficavam em Pittsburgh, na Pensilvânia, e eram 2 kids de umas idades que eu acho bacana de trabalhar, e era uma casa boa, os pais trabalhavam o dia inteiro, eu ia ter carro, eu não ia ter curfew, eu ia poder receber gente, era tudo ok nas minhas condições que eu estava procurando. Então eu fui pra lá, tive o match. E então fui pra Pittsburgh. Isso já fazia 6 meses que eu estava nos Estados Unidos. Eu cheguei lá e também tudo foi muito bom nas primeiras semanas. Me receberam ótimo, me receberam com os braços abertos. Ela parecia fantástica, principalmente no Skype. Ela parecia a melhor das host moms, que ia ser a minha amiga, assim, de confissão, sabe? Com o tempo eu vi que as coisas não eram bem assim. Ela era meio bipolar, não que fosse comprovado que nem a outra ex-host mom. Que, a propósito, a ex-host mom lá da Flórida era russa. Talvez tenha alguma coisa a ver com ser louco, eu não sei. Mas enfim, ela era meio bipolar. Tinha dia que ela tava me abraçando, me beijando, falando thank you for being here. E no outro dia ela tava, what are you doing? E gritava, e eu não entendia. Ela era simplesmente surtada, então ela gritava comigo o tempo inteiro. Ela não gostava de me ver ociosa. Por exemplo, eu mandava uma criança pra escola, fazia o bebê dormir, lavava a louça, terminava tudo que eu tinha pra fazer. Eu não deixava exatamente nada fora do lugar. Pegava os meus livros pra estudar em cima da mesa no meu tempo de trabalho. Ela achava isso Ela começava a gritar comigo. Mas eu não tinha mais nada pra fazer, o neném tava dormindo. Então ela gritava até ela acordar o neném. Ou me dava uns serviços estúpidos pra fazer, tipo organizar o armário de copos. Depois de um tempo ela falou que eu tava ficando com muito tempo ociosa, porque o bebê tava dormindo demais. E começou a pedir pra eu lavar a roupa deles, organizar a roupa deles e jogar lixo lá fora, coisas que a gente sabe que não é responsabilidade da au pair. Limpar chão, passar vacuum no tapete, porque eles tinham um cachorro e ficava cheio de pelo. Com o tempo ela foi exigindo cada vez mais de mim. E eu, como já estava um pouco mais calejada das situações que eu tinha passado, eu estava estudando já, fazendo exatamente o curso que eu queria. Eu não queria perder isso de jeito nenhum, então eu não quis bater de frente com ela pra situação não ficar ruim. Eu queria pelo menos terminar aquilo que eu fui pra fazer e ir embora, assim que acabasse meus cursos. Então eu nunca bati de frente com ela. Eu fui aceitando todas as situações que ela me impôs. O que foi ruim, claro, eu não recomendo a ninguém fazer isso, mas eu não vi outra alternativa pra mim na época. Eu sabia que se eu entrasse de novo em rematch, eu não ia conseguir outra família, até porque eu não tinha intenção de estender, porque depois desse ano conturbado eu não via mais bons motivos pra querer estender meu ano. Faltava menos de 3 meses pra acabar meu ano, e eu sabia que eu não ia conseguir outra família se eu entrasse em rematch, porque com 3 famílias no perfil você acaba ficando meio que que essa menina tem que ela tem? Teve 3 rematches, sabe?
Então eu evitei as situações e acabei aceitando tudo que ela me impôs. Uma vez me deu uma escova de dente pra limpar o chão da cozinha. Ela gostava de me humilhar nesse nível. Até que um certo dia aconteceu do toalete, da privada do meu quarto entupir. Mas não pensem mal de mim. Foi porque essa mania de americano de ficar jogando papel higiênico dentro da privada, vocês sabem como é aí. Teve esse dia que entupiu a minha privada por causa dos papéis higiênicos e dava pra ver. Então eu pedi pra ela o desentupidor, que eu ia desentupir, contei o que tinha acontecido. Ela ainda perguntou se eu precisava de ajuda e eu falei assim, não, my mess, I'll fix it, no worries. Então eu fui lá e tirei todos os papéis que estavam entalados na privada com o desentupidor, fazendo todo aquele trabalho com as mãos, enfim. E quando eu vi que desentupiu, que eu tirei todos os papéis que estavam ali, eu fui dar descarga, porque a água tinha acabado de ficar suja de tanto que a gente desentope ali, né? Fui dar descarga e na hora que eu dei essa descarga, eu acho que eu não tinha desentupido por completo e a água acabou vazando da privada. E nisso eu já comecei a jogar toalhas no chão pra não, sabe, pra parar a água. Entrei num desespero e ela subiu gritando no meu quarto. What are you doing? Are you crazy? Me chamou de louca, me chamou de burra e eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. E ela falou assim, tá tendo goteira lá embaixo na cozinha porque você deu descarga. As casas lá são de papel, vocês sabem, né? Como meu quarto era em cima, deu goteira só desse pouquinho de água que caiu. Sim, me fudi. Enfim, ela falou que eu tava arruinando a casa dela, que eu estava destruindo as coisas dela, que eu era uma péssima pessoa, que eu era burra, que eu era dumb, que eu era várias coisas horríveis. E enquanto isso ela me deu um balde e falou assim, você vai tirar toda essa água nojenta com as mãos e vai levar lá embaixo sem deixar derramar um pingo na minha casa. E eu tive um ataque, eu tenho asma, eu tive um ataque de asma no momento de tanto que eu chorava, enquanto ela me humilhava, enquanto ela me xingava, enquanto ela gritava comigo. Eu entrei num desespero que eu não conseguia mais respirar. Ela meio que ficou preocupada, né, com a situação. Ela começou a baixar a voz dela, só que nisso eu já tinha tido meu ataque de nervos, meu ataque de pânico, a minha asma atacada. E quando eu consegui me acalmar sozinha e melhorar, eu falei que eu queria ligar pra minha LCC. Nisso eu já tinha passado com um balde pela casa e eu saí, tava nevando esse dia porque já era novembro, final de novembro, perto do Thanksgiving. Eu tinha saído de casa sem blusa, na neve, pra levar o balde pra jogar na rua. E enquanto eu jogava o balde na rua, ela ficava gritando pros vizinhos ouvidos, vocês estão vendo isso? Ela tá fazendo isso porque ela é dumb, porque ela merece. E todo mundo ficou olhando pra mim. Foi simplesmente humilhante. É uma coisa que a gente nunca imagina que a gente vai passar na vida. E depois de tudo isso que aconteceu, quando eu tive meu ataque de nervo e tal, eu pedi pra ligar pra LCC. Ela ameaçou de ligar pro marido dela. O marido dela era enorme, ele tinha tipo 2 metros de altura e 2 metros de largura. E é claro que eu fiquei com medo. Por que ela tá me ameaçando em chamar o marido dela? Ah, você quer ligar pra LCC? Então se você ligar pra LCC, eu vou ligar pro Dennis chegar aqui mais cedo. Tipo, oi, eu fiquei com medo. É claro que eu fiquei com medo, eu não entendi o porquê da ameaça. Então eu fiquei horrorizada. Peguei meu telefone na hora e liguei pra LCC. Ela falou, não, você não vai fazer isso porque você é uma cobra manipuladora. Você quer ligar pra LCC porque você quer falar alguma coisa mal de mim que não é verdade. E veio tomar o celular de mim. No momento que ela tomou o celular de mim, ela puxou o cabelo, ela puxou o celular, puxou o brinco, ela puxou tudo. Arrancou um tufozinho do meu cabelo e jogou na parede. O celular que ela tinha me dado, menos mal. Mas enfim, eu tive outro ataque de pânico porque ela não me deixava ligar pra ninguém. Nesse momento eu fui pro banheiro, me tranquei, peguei o meu celular que eu tinha levado do Brasil, que tava conectado no Wi-Fi. Não dava pra ligar pra ninguém, porém eu entrei no WhatsApp, no grupo com as meninas que moram lá na região de Pittsburgh, onde eu tinha conhecido. Eu mandei um áudio desesperada, chorando, pedindo por socorro. Foi o que eu consegui fazer antes dela entrar no banheiro, tomar o celular de mim, desligar a internet, tirar minha comunicação, começar a dar de louca. Levou mais 20 minutos. A agência ligou na casa dela. E eu não tinha entendido o porquê, mas enfim. A agência ligou pra conversar comigo, pra saber se estava tudo bem. E ela perguntou o que eu tinha falado. E enfim, eu falei com o pessoal da agência, eu falei que eu ia querer ir embora, que eu ia querer o rematch, no caso, né? Que eu já tinha terminado meus estudos, graças a Deus. E é só uma coisa que eu tinha planejado, uma viagem pra Vegas no ano novo, que eu já tinha pago, mas eu até esse ponto não tava nem ligando se eu ia perder ou se eu não ia perder essa viagem. Então eu liguei, na hora que a agência falou, eu falei com eles, eu falei que eu tava me sentindo ameaçada dentro da casa, não estava me sentindo safe e que eu queria alguém que fosse me buscar na minha LCC, que fosse, porque eu queria rematch e não queria ficar mais ali. E contei tudo que tava acontecendo pelo telefone.
ela baixou o tom, né? Tentou mostrar que ela não era aquela bruxa que eu tava falando, até porque a gente tava na frente do pessoal da agência ali pelo Viva Voz e tal. Só que não teve jeito, eu falei tudo e ela ficou até mais brava comigo. Eles ligaram pra mim LCC pra ela me buscar, ela falou, eu não posso, eu tô no cabeleireiro. Que linda que ela era, uma fofa, ela era muito legal. Daí depois que ela saiu do cabeleireiro, que eu tive que esperar, porque isso é tão legal. Você tá lá morrendo, você tem que esperar, é isso que você tem que fazer. Enfim, depois que ela saiu do cabeleireiro, ela me ligou. Ela falou assim, me desculpa, mas eu não posso receber ninguém na minha casa, porque como é o final de semana do Thanksgiving, eu já vou receber alguns parentes. Se você quiser esperar até segunda, eu vou te buscar. Assim, vou esperar até segunda, LCC, sua linda. Então eu liguei pra minha amiga, porque depois ela retornou com a internet, etc. Porque a agência já tava envolvida, ela ficou com medo. Eu liguei pra minha amiga, a minha amiga foi me buscar. A agência me ligou e falou assim, você tem noção de que você saindo da sua casa pra ir pra casa de uma amiga é como se você... É considerado que você está abandonando o programa? Então a agência não tem obrigação de pagar sua passagem de volta pro Brasil? Eu falei, Tá bom. Fui pra casa da minha amiga. No dia seguinte, liguei para meus pais, contei o que tinha acontecido e tal. Inclusive, a agência ligou lá, por quê? Porque foi assim, essa mensagem que eu mandei, as minhas amigas ficaram desesperadas, começaram a mandar para outras amigas, que foram mandando para outras amigas, que eu não sei como chegou numa amiga do Brasil esse áudio, que era eu chorando num desespero, pedindo socorro. Alguém, num momento sem pensar, enviou o áudio para minha mãe, porque achou que ela fosse ter um jeito de me ajudar, mas pelo contrário, né, só... conseguiu desesperar a coitada da minha mãe, que passou muito mal quando ela escutou o meu pedido de socorro, porque foi muito desesperador mesmo. Então foi a minha mãe que ligou pra agência do Brasil e xingou e gritou e esperneou e falou que ia matar todo mundo se eles não ligassem lá na casa onde eu estava morando e perguntassem se tivesse tudo bem comigo. Então a agência ligou porque a minha mãe tomou uma atitude. Teve que acontecer tudo isso. E então depois, quando eu fui pra casa da minha amiga, eu liguei na agência de novo, tivemos que ameaçá-los e falar que eu não tava me sentindo segura. Eu contei tudo o que tinha acontecido, contei do B até o A, que não sei o que, enfim. Eles tiveram que se retratar, pedir desculpa, me mandar e-mail, me mandar mensagem, me mandar um pombo correio, tudo pedindo perdão, pelo amor de Deus, e mandar minha passagem pra eu ir embora. Então, eles pagaram minha passagem e depois de uma semana mais ou menos eu vim embora pro Brasil. Voltei aqui pra minha paz. E enfim, essa é a minha história, não tão feliz de au pair, vocês podem imaginar. Mas se vocês me perguntarem se eu recomendo o programa, eu recomendo sim o programa, porque tudo tem o seu lado bom. Eu acho que eu fui errada de não pesquisar mais, de não ir atrás de mais informações, de não me preocupar mais. Eu acho que se eu tivesse planejado mais, pesquisado mais, falado com mais famílias, teria sido diferente. Então eu recomendo sim vocês irem, só que eu recomendo muito tempo de pesquisa e muito tempo de planejamento. Recomendo também que ninguém vá como Alice, que vocês já vão sabendo que as coisas podem sim dar errado. Deu tudo errado comigo e eu consegui tirar tudo isso um lado positivo. Em todas as cidades que eu morei, em todos os lugares que eu morei, eu tive alguém que me ajudou, eu tive alguém que esteve lá por mim. E eu mantenho essas pessoas até hoje na minha vida. Eu tenho melhores amigos que moram lá, que eu volto pra visitar até hoje. Eu fui ano passado visitar a LCC na Flórida. Uma família que era da época no programa, que também me acolheram quando eu precisei. Enfim, pessoas boas que eu conheci no meu caminho. Então é por isso que eu recomendo sim vocês fazerem. Eu só recomendo um pouco mais de cuidado. E é isso, gente. Beijinho então.